Olá, aqui é Cláudio Blanc, jornalista e escritor, e eu estou com o Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, para mais um podcast que nós temos realizado, né, uma série de podcasts sobre os problemas brasileiros, de forma geral, e aqueles que concernem ao universo do trabalho de modo particular. Hoje a gente vai bater um papo sobre a reforma trabalhista que está acontecendo aí desde 2016. Ela vem se desenvolvendo aí, trazendo algumas questões importantes e que afetam o trabalhador de forma total. Então, Chiquinho, eu gostaria de começar até por antes dessa reforma trabalhista, né? O movimento sindical brasileiro tem mais de 100 anos, né, que promoveu diversas lutas, diversas conquistas. Chegou no final da época da ditadura militar, é, com uma proeminência muito grande, né? Todos sabemos, aqueles que conhecem a história sabem o papel que o movimento sindical teve na corrosão e na queda, né, da ditadura militar, né? Logo depois da ditadura, houve aí a Constituinte, foi feita foram iniciados novos trabalhos para a redação de uma nova Constituição, e o Sindicato dos Padeiros de São Paulo participou ativamente dessa Assembleia Constituinte, colocando aí as reivindicações dos trabalhadores. Então, antes de falar da reforma, como foi esse momento histórico, né, do qual vocês participaram aí com tanta protagonismo, com tanto protagonismo? Bom, primeiro assim, eu acho que você registrou muito bem, Cláudio, a participação do movimento sindical brasileiro em todas as lutas a partir do golpe militar para cá, no sentido de devolver o nosso bem mais precioso para os trabalhadores e para o país de uma forma geral, que foi voltar até a democracia. Demorou um pouco, né? Demorou um pouco, é bem verdade. A luta muito desigual, né? Uma ditadura muito forte, muito violenta acima de tudo, né? E tal, com mortes, com prisões, com tortura, com exílio, com uma série de coisas assim. E o medo, né? O terror espalhado pelo Brasil inteiro, em que qualquer um poderia fazer alguma maldade, até por brincadeira. Se chegasse alguém e dedurasse ou falasse que viu alguma coisa estranha na casa do vizinho ou coisa parecida, era o suficiente para a polícia chegar ali e, quando ela chegava, daí por diante não se sabia o que poderia acontecer. Então, primeiro essa situação, esse quadro instalado que foi assim muito duro vencer isso. E foi importante que o movimento sindical, junto com o conjunto da sociedade, né, deu a sua parcela de contribuição para devolver esse bem maior para todos nós, que era a democracia, e dentro da democracia, então, você ir discutindo tudo aquilo que era importante para os trabalhadores de uma forma mais ampla, ou seja, para o conjunto da sociedade de um país, o que era mais importante de ser discutido. Aí você partiria para as questões mais pontuais de cada segmento, de cada setor, de cada capa ou camada social e assim por diante. Daí por diante, eu gostaria de simbolizar, porque foram assim conquistas importantes, mas eu gostaria de simbolizar um pouco dessas conquistas fora da questão da democracia, que na minha opinião foi o bem maior, numa questão que nós sentimos muito de 4 anos atrás para cá, que foi a conquista do SUS. O SUS não é uma conquista desse ou daquele. O SUS é uma conquista do conjunto da sociedade brasileira,
portanto, dos trabalhadores, uma necessidade para os menos aquinhoados, né? Uma necessidade para os pobres, uma necessidade para aqueles que trabalham e trabalhavam à época até hoje e que não tenham uma condição, por exemplo, de ter um plano de saúde, de ter de pagar um plano de saúde, porque a saúde, infelizmente, no nosso país é um caso efetivamente de polícia, né? É algo que eu tenho muita dificuldade de discutir, Cláudio, porque é um tema que me provoca emoção muito fácil, simplesmente por uma coisa, que está tratando da vida das pessoas, concretamente. E você sem saúde não tem vida, né? É, é, enfim, então essa foi uma das conquistas que eu queria simbolizar como uma conquista maior fora a questão da democracia, de algo que, para os trabalhadores brasileiros, né, no nosso caso, você ter uma entidade, uma instituição como o SUS, reconhecida no mundo inteiro como um dos melhores sistemas de saúde para as pessoas que têm poucos recursos para cuidar de sua saúde, é uma coisa impressionante. E você ter, ainda por conta disso, alguns desdobramentos, por exemplo, de chegar às campanhas, por exemplo, de vacinação, né, coisas desse tipo, com toda esta orientação no sentido de uma preocupação realmente com esse, digamos, bem maior do trabalhador, que é a vida, mas a vida sem saúde também ela não significa muita coisa assim por diante. Então, eu queria destacar, em primeiro lugar, alguma coisa assim que seja realmente uma questão de fundo. Democracia, né, que é tão importante para o trabalhador, porque só na democracia ele pode discutir os seus problemas, né, com profundidade, e gostaria de discutir, de apresentar, na minha opinião, como uma das conquistas maiores realmente de fundo a questão do SUS, porque é uma coisa reconhecida no mundo inteiro, e já vou dizer com muita clareza, não fosse o SUS nesta pandemia, o estrago teria sido muito maior. A perda de vidas teria sido muito maior do que foi mais de 700 mil vidas aí e assim por diante. Então, foram assim, muitas conquistas, mas eu queria destacar pelo menos essas duas questões aí, porque é daí que começa realmente a se discutir todo o restante. Todo o restante começa a se discutir a partir daí, da democracia, da saúde que se tem e por aí vai. É um pouco essa questão. E a partir de 2016, né, com o governo Temer, a gente começa a ter uma série de reformas aí que não foram positivas para grande parte da sociedade brasileira, né? E uma delas foi a reforma trabalhista. Você poderia explicar para a gente o que é essa reforma trabalhista? Quais são os objetivos dela? Por que ela está sendo feita? Então, Cláudio, eu acho que nesse caso, eu não queria assim. Eu sei que o tema que você propõe para que a gente discuta é um tema bastante amplo. E na primeira pergunta, eu quis simbolizar um pouco de forma mais resumida, porque eu queria ganhar tempo exatamente para essas outras questões que nós temos aqui. Na realidade, o que eu vou falar agora em relação ao que pretendeu, de certa forma, a reforma trabalhista, é, é uma questão extremamente ampla, que significa dizer o quê? Que tudo aquilo que nós conquistamos antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, tudo aquilo estaria anulado em relação à reforma trabalhista que foi proposta, porque ela simplesmente nega todos os direitos dos trabalhadores, né? Se não todos em 100%, mas a grande maioria daquilo que é importante para o trabalhador estaria negado. Ou seja,
E aquilo se molda a uma situação em dois momentos que começam a aparecer de forma extremamente grave para os trabalhadores. O primeiro deles é que você reacendeu nesta tirada de direitos trabalhistas juntamente com a destruição do Ministério do Trabalho, portanto, os órgãos de fiscalização em todas as áreas, mas na área do Ministério do Trabalho, na área de previdência social e por aí, né, fazendo uma ligação direta com a vida cotidiana dos trabalhadores, foi assim para execrar, foi para acabar. E a pá de cal era exatamente acabar com os sindicatos, que são as instituições que têm por obrigação defender os direitos e interesses dos trabalhadores e assim por diante. Mas essa questão ainda tem uma outra questão de fundo, que ela é muito assim, temerosa, porque você, nesse conjunto de coisas que vem acontecendo na esteira da reforma trabalhista, você trouxe dentro disso, sem as fiscalizações, sem as instituições que pudessem garantir esses direitos dos trabalhadores, você vê a vergonha que nós estamos passando em relação à questão do trabalho escravo. É uma coisa que jamais se poderia entender que isso pudesse estar acontecendo. É uma coisa absurda e é algo de forma extremamente primitiva, né? A forma como ela se apresenta, né? Não é meio que o retorno pelo menos o interesse é esse, do retorno de uma parte da escravidão, mas de forma pegando todo mundo, né? Pegando todo mundo que eu digo, já a escravidão clássica, digamos assim, que a história conhece, era envolvendo os negros e as negras e assim por diante. Agora não, é envolvendo todo mundo, quer dizer, mudando um pouco, deixando mais claro qual era o perfil, qual era o caráter dessa mudança, extremamente econômico. E pela economia vale qualquer coisa, inclusive escravizar nos dias de hoje e assim por diante. Então, essa é uma questão. E a outra, ela traz consigo, né, e reacende uma ideia de trazer de volta, de forma mais concentrada e mais violenta, uma coisa chamada extrema-direita, que no nosso país não era muito bem conhecido, como os modos operandi da tal da extrema-direita. Se falava em alguns discursos para lá, para cá e tal, não sei o quê, mas do ponto de vista operacional, ela não estava dentro do nosso território da forma como apareceu nesses últimos 4 anos, inclusive, em que, lamentavelmente, o executor desta tarefa de reorganizar a tal da extrema-direita ficou por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu pessoal, que fez o que fez com o nosso país. A rigor, essa extrema-direita ela precisa ser muito bem estudada, Cláudia, porque primeiro, ela traz o viés econômico e gritando muito, em voz muito alta. Nós precisamos recompor as formas de continuar explorando os trabalhadores, as pessoas, nem que isso custe a vida dessas pessoas. Não tem conversa e tal. Então, um pouco isso, nem que para tal seja necessário usar a violência, usar o ódio, como os modos operantes desse pessoal. Então, na esteira desta reforma trabalhista, ela vem realmente se juntando é, vários pontos e vários pedaços, várias coisas que no frigir dos ovos, e aí não é só uma questão de Brasil, já é uma questão do mundo inteiro, a tal da direita reacionária começa a se reorganizar, a tal da direita, enquanto podia, ela simplesmente mandava, delegavam pessoas para poder cumprir com essa tarefa. Hoje mesmo, boa parte desses reacionários
de direita no mundo, eles mesmos assumem o papel disso. Por exemplo, um caso clássico é o caso do Donald Trump nos Estados Unidos, um sujeito extremamente rico, né? E naquelas bases que a imprensa vem noticiando por aí, não usando, digamos, os métodos mais republicanos que poderia se imaginar, seja na política, seja na economia ou coisa que o valha, portanto, tem que explicar muita coisa lá no seu país, não é isso? Então, essa direita, ela tem o que nós estamos vendo, que essa discussão ela não se resume a uma coisa acontecida aqui no Brasil, que teve como encabeçador disso o ex-presidente da República e seu pessoal. Ela já começa a ficar pé, começa a ficar raízes no país, elegendo muita gente nos poderes constituídos, seja eles hoje colocados nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nos executivos dos municípios, nos executivos dos estados, né? E a briga é pelo Executivo Federal e assim por diante, que devem continuar. Então, esta situação ela é muito forte, ela é muito deixa um alerta muito forte para que nós que vivemos no dia a dia, junto com os trabalhadores, com empresários e tal, começar a estudar para que direção está sendo apontado essa ideia e essa gente que está aí sem nenhum pudor, sem nenhum amor, sem nenhum coração, sem nenhum respeito, inclusive, né, fazendo o que estão fazendo, colocando abertamente. Pega um tema atual, só para sentir isso, o tema das fake news. Está um presidente aí de um partido, como o partido do presidente, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o seu presidente hoje, que é o Valdemar da Costa Neto, coloca com toda clareza, né, publicamente está colocado, que vai usar os seus deputados, que vai usar a força do partido para manter as fake news, para enfrentar esses projetos de não acabar com a questão das fake news. Ele deixa claramente, está escrito textualmente. Vou colocar a força que o partido tem, a nossa força toda, em campo para manter o que tem sido feito até hoje em termos de fake news e por aí afora. Então, essa mudança na reforma trabalhista e tal é uma coisa, de certa forma, é uma coisa, eu não diria pequeno, porque para os trabalhadores é o que ele tem como meio de vida, é trabalhar e garantir alguns direitos. Mas olha só o contexto em que está colocada a reforma trabalhista, tirar os direitos desses trabalhadores, em que contexto que isso está metido, que começa acabando pelas instituições dos trabalhadores, acabando com o direito, acabando com o sindicato, acabando com o Ministério do Trabalho, acabando com a Justiça do Trabalho, que é o pleito deles, o grande sonho é acabar com a Justiça do Trabalho, e por aí vai. Acabar com tudo que possa significar alguma proteção aos trabalhadores. E, claro, o objetivo maior é ser dono, realmente, literalmente, dono de um país. Essa que é a questão de fundo e que mete, de certa forma, um pouco de medo, porque aí seriam ditaduras com viés de crueldade extremamente pesado. Então, eu nem estou aqui citando ponto por ponto da reforma trabalhista e tal, porque tem essa coisa aqui que no pacote ele é muito maior, engloba tudo isso. Então, a ordem dessa gente dessa ideia, desta ideologia defendida por esse pessoal, se for preciso, mata, como mataram na pandemia. Se for preciso, escalpela. Se for preciso, faz o que estão fazendo com os indígenas, né? Matando de um jeito ou de outro, de fome, de sede, de raiva, enfim, de tudo quanto é jeito. Entendeu? Então, isso é o que está colocado para nós como desafio. Então, nesse contexto todo, Cláudio, eu acho até que a reforma trabalhista, nós estamos começando a pegar para fazer o enfrentamento disso
e nós vamos ter que voltar a garantir esses direitos. Pelo menos todos esses direitos, com raríssimas exceções, dentro do nosso sindicato, de nossa categoria, eles estão garantidos, porque nós garantimos através dos acordos coletivos e das convenções coletivas. Tá, mas no contexto geral, também tratando dessa questão, muito sindicato aí não teve forças para lutar e garantir aquilo para os trabalhadores, que já era coisa de CLT, coisa de convenção ou de acordo coletivo. Nós mantivemos todos eles, mas isso é um pontinho que não significa muita coisa dentro desse contexto todo que eu estou colocando. Porque aí eles vêm realmente como um trator, com uma força bruta, pegar no atacado. Aí no atacado não escapa nada. Então, essa é a grande questão que eu acho que a reforma trabalhista ela tem que cuidar realmente dos pormenores, tem que cuidar realmente das questões pontuais, dos direitos que nós tínhamos e muitos deles foram perdidos, mas tem que estar de olho nessa questão, no objetivo maior do que pensa essa tal da direita, o que é que eles querem concretamente. Então, querem muito mais do que isso, muito mais do que isso. Então, é uma coisa extremamente preocupante e, para isso, o sindicalismo agora começa, digamos assim, se reorganizar e muito provavelmente vai dar uma contribuição grande para trazer de volta esses direitos dos trabalhadores, para continuar organizando os seus sindicatos, para que eles continuem a ser a instituição em que os trabalhadores podem confiar, porque é o único, ainda, o instrumento, é a única instituição que existe no Brasil e no mundo que pode lutar de forma direta pelos interesses dos trabalhadores, chama-se sindicatos. É óbvio que nós estamos falando de instituições sérias, porque no Brasil e no mundo tem coisas que são sérias, tem coisas que não são, e assim por diante. Né? Mas é um pouco isso. Eu ouvi você falar assim, Chiquinho, não dá para deixar de pensar na atual doutrina econômica, né, que nós estamos passando. Que o capitalismo ele teve, né, desde do mercantilismo, aí, época de 1500, até o desenvolvimento, a Revolução Industrial, teve três fases principais, que é o liberalismo, né, com os primeiros teóricos, né, o John Locke, Adam Smith. Depois, no final do século XIX, nós tivemos o estado de bem-estar social, que foi um momento bastante importante do capitalismo, que permitiu, inclusive, que os Estados Unidos, aplicando essa intervenção do governo, saísse da crise que começou em 29, né? A Alemanha também, aplicando essas teorias, conseguiu superar o problema da inflação galopante depois da Primeira Guerra Mundial. E agora, depois da Segunda Guerra Mundial, dois teóricos, né? Um que era professor na Universidade de Chicago, que é o Milton Friedman, e um outro da Universidade de Viena, na Áustria, Friedrich Hayek. Eles propuseram essa nova doutrina, né, que se chama neoliberalismo, que de liberalismo não tem nada, é só para confundir a cabeça das pessoas que não entendem muito do, do, do aspecto político, né, que está por trás do neoliberalismo. Mas, para você ter uma ideia, o Milton Friedman ele dizia nada pode impedir a atividade das empresas, né? E as empresas elas buscam um lucro a qualquer custo. E hoje, com a redução da margem de lucro por causa da eficiência de fabricação, etc., a competição está muito mais acirrada, né? A globalização, comprar matéria-prima em determinado lugar, produzir em outro, etc. Então, existe uma luta muito grande por isso, e por causa da necessidade, da ambição de se aumentar essa margem de lucro, é, acontece exatamente o que você disse, Chiquinho, né? Você coloca nas casas de lei pessoas que representem esses interesses, né? Ou seja, acaba com os direitos do trabalhador para aumentar a atividade e o lucro das empresas, né? Para criar um arcabouço legal para que isso possa ocorrer, e está ocorrendo.
não só em termos de se criar condições legais para isso, como também, pelo que você acabou de dizer, pelas fake news, né? Uma forma de hipnotizar as pessoas, a população, para achar que isso é bom, né? Por exemplo, uma das coisas que falaram sobre a reforma trabalhista é que ela traria mais empregos. É algo que ficou bastante claro que não aconteceu isso, pelo contrário, né? Sabemos, as estatísticas mostram que não houve uma redução do desemprego, pelo contrário, houve um aumento do desemprego, além do que a concentração de riqueza na mão de poucos aumenta. Isso é algo que a gente tem assistido desde que o Chile aplicou as ideias neoliberalismos, né, no governo Pinochet no início dos anos 70. Mesma coisa aconteceu na Inglaterra da Elizabeth Thatcher e dos Estados Unidos do Ronald Reagan. Né? A Elizabeth Thatcher, quando acabou o governo dela, embora a economia inglesa tenha se movimentado, a Inglaterra tinha o número de crianças carentes maior dos países ricos. Né? Então, a gente vê bem essa questão da concentração de renda, que o neoliberalismo leva a isso. Né? E o que pode ser feito? Você falou agora da reorganização dos sindicatos, etc. O que o movimento sindical, e particularmente o Sindicato dos Padeiros, está fazendo para conter esse avanço, essa confusão, essa limitação de direitos já conquistados? Então, eu acho que, assim, nesse caso, Cláudio, o processo ele é assim de longo prazo, não é uma coisa de curto prazo, porque isso para mudar você tem que mudar pessoas, você tem que ensinar as pessoas a pensar, analisar sobre aquelas coisas que são ditas todos os dias pelos meios de comunicação, seja eles quais forem. Te daria apenas aqui um exemplo, né? Esses, o tribunal, o STF está julgando uma causa nesse momento que trata, por exemplo, do sistema de financiamento dos sindicatos para lhes dar a condição econômica necessária para poder defender os trabalhadores, organizar o sindicato para dar resposta àquilo que os trabalhadores precisam. E com a votação no Senado Federal, mudando, inclusive, e que eu achei uma coisa muito positiva, muitos ministros do STF mudou a compreensão sobre a necessidade de ter os sindicatos algum recurso para poder ir tocando de frente, defender os trabalhadores de uma forma geral, mudar o seu voto, que foi o caso, por exemplo, de Gilmar Mendes, de Barroso, de vários ministros ali, e que parece que a coisa agora tende a se resolver no STF, dando uma certa condição, uma legalidade para que exista algum tipo de contribuição, independente do nome, para ser paga pelos trabalhadores, para que os sindicatos possam organizar bem isso que eu chamo em alguns momentos de uma trincheira de lutas, né? E havia aí pessoas, numa reunião que tive recentemente, que estavam um pouco jururu, né? Um pouco chateada, porque a imprensa, e trazendo em particular, citado o nome de alguns veículos de comunicação, e eu estou dizendo, eu vou falar aqui os nomes até porque isso é expressão da verdade, que é com quem eu tenho o maior compromisso, né? Com a verdade. Então, o jornal Globo, Folha de São Paulo, Estadão e outros jornais de cunho nacional e outros meios de comunicação não deram na semana passada, no final de semana, uma única linha, um único ponto, nenhuma vírgula, comentando sobre essa coisa que é positiva para os trabalhadores. Então eu cobrava, então a pessoa estava reclamando disso, alguns dirigentes sindicais reclamando disso. Falei, mas amigos, eu não acredito que vocês passaram esses anos todos achando que a grande imprensa, que o compromisso da grande imprensa era com os trabalhadores. Não se preocupem com isso, isso nunca foi desse jeito. Então, coisas desse tipo, por exemplo,
A gente sabe que esse pessoal, os donos de veículos fortíssimos de comunicação, por que que as fake news perduram até hoje? Porque as plataformas, elas são coniventes com isso, elas vivem disso, né? Não quer saber se vai fazer bem, se vai fazer mal, quer saber se vai dar lucro, né? Então, a grande imprensa, ela sempre tiver o seu lado, e não foi o lado dos trabalhadores. Então, o que pode acontecer agora é a gente preparando, assim, duas coisas que eu acho importante. Uma delas é restabelecer aquilo que é mais de imediato, alguns direitos dos trabalhadores, preparar os sindicatos, os trabalhadores para negociações em suas datas bases, né? Com o setor patronal, com os sindicatos patronais, ou fazer os acordos diretos com as empresas, assim por diante. Para que isso aconteça, o sindicato tem que estar bem estruturado, tem que ter um bom departamento jurídico, especializado nessa área, que saiba colocar o trabalhador, dizer para o trabalhador concretamente, né, aquilo que ele teve de prejuízo entre uma data base e outra, como dizer um pouco o que foram os lucros das empresas nesse período e assim por diante, para tentar buscar esse balanço, buscar esse equilíbrio e assim por diante. Estou colocando aqui um ponto a menos, pelo menos, que exemplifica o que é que nós temos que fazer nessa luta cotidiana. A outra é a questão mais a longo prazo, a médio e a longo prazo, de fazer uma formação política, sindical e até mesmo partidária dos nossos dirigentes. Porque é um negócio absurdo você entender, que eu cito, quero citar aqui nominalmente, porque foi o que aconteceu. Você pega o caso que o cara que foi o relator, o representante dos empresários na reforma trabalhista, que foi hoje o senador, hoje Rogério Marinho. Como é que o cara que fez tanta maldade para os trabalhadores, tirando os direitos dos trabalhadores, foi lá pedir voto para esses trabalhadores, mentindo, usando as fake news, etc, etc, e os trabalhadores reconduz alguém que lhe prejudicou e de forma grande. E isso significa dizer que esse trabalhador ele precisa ter muita informação para poder discernir, para poder saber exatamente, por exemplo, num processo eleitoral em quem que ele vai votar. Qual é a nossa grande dificuldade hoje? Que o parlamento brasileiro não tem mais dirigentes sindicais. São poucos dirigentes sindicais. E uma das maldades feitas foi exatamente na ocasião da reforma trabalhista, quando a imprensa, a grande imprensa, né, colocou ali a serviço dos patrões uma propaganda realmente mentirosa, em que disse que os trabalhadores iriam ter milhões de empregos formais e de qualidade e que os trabalhadores agora, felizmente, estavam livres das amarras dos sindicatos que só serviam para recolher dinheiro deles, trabalhadores, e não dava nada em troca e assim por diante. Então, situações como essas, Cláudio, só vai mudar no momento em que o trabalhador usar a sua verdadeira arma, que pode fazer a mudança num país, que é a questão do voto. Se ele entender o peso que o voto tem para eleger os seus representantes de confiança. Ou vão continuar elegendo os Rogério Marinho da vida, que fez o que fez, e ao invés de ser, de certa forma, punido, foi premiado. Era deputado à época e agora é senador da República, e já botou as manguinhas de fora, se oferecendo para ser novamente o representante dos empresários e assim por diante, empresário como ele é e assim por diante. Despejou caminhões de dinheiro, de recursos nas eleições para iludir as pessoas e assim por diante. Então, o processo de formação político-sindical, político-partidário dos dirigentes no primeiro momento e no segundo momento dos trabalhadores, ele é extremamente necessário. Não tem como os trabalhadores avançarem se eles
não tiver um pouco, assim, uma clareza maior para onde é que ele tem que ir. E que no momento que ele mais precisa dessa clareza, ele acaba ficando meio na mão com a questão, que é a questão no momento eleitoral, ele ter dificuldade de encontrar a pessoa em quem ele deveria apostar para ser o seu legítimo representante. E aí acaba botando gente que, como se diz no popular, é botar a raposa para tomar conta do galinheiro, usando uma expressão bem popular. Então, esses são desafios que estão colocados para nós. Então, os recursos que um sindicato tem ou que vem a ter tem que ser canalizado exatamente para isso, para a formação dos dirigentes sindicais, preparar, deixar os dirigentes sindicais à altura de negociar com o setor empresarial, seja com sindicatos patronais, seja com associações, ou seja com as empresas diretas, e fazer a formação política também sindical e até mesmo partidária dos trabalhadores e assim por diante. Por uma coisa simples. Lá no Congresso Nacional, o que decide é voto. Lá são 513. Quantos nós temos entre os 513? Trabalhadores. Muito poucos ou quase nada, como eu disse. Quantos são os empresários? A sua grande maioria. Empresário vai fazer leis para favorecer trabalhador? É muito difícil. É muito difícil. Fazem o que estão fazendo, tentando tirar direito de trabalhador, porque, ao fim e ao cabo, isso é uma ordem dos empresários, que usa esses políticos realmente que não têm caráter para fazer isso, fazer o serviço sujo. Nós precisamos mexer, nós precisamos mudar essa realidade. Não tem outro caminho senão a formação política, senão a educação, senão dar conhecimento para essas pessoas. Aproveitar das redes sociais o pouco que tem que é bom e desprezar a maioria daquilo que é fake news, aquilo que não acrescenta a ele 1 milímetro de coisa boa em sua vida e assim por diante. Então, as nossas tarefas já são gigantescas, mas nós precisamos correr atrás para ver se conseguimos dar pelo menos esperança a esses trabalhadores de que amanhã pode ter um dia melhor e assim por diante. É um pouco que eu acredito que deva fazer os sindicatos a partir de agora. É, o que você disse, Chiquinho, me lembrou. Eu tive uma conversa com o ex-ministro do Trabalho, Rogério Magri, há alguns meses, e ele falou sobre essa abolição, né, do imposto sindical, né, que era o recurso que financiava o sindicato. Ele me chamou a atenção para o fato de que antes, com esse recurso, os sindicatos tinham condições de se mobilizar, de ir até Brasília, de se manifestar, de colocar gente em ônibus, né? E mais ainda de divulgar notícias, de ter o seu jornal, sua imprensa própria, né? Que foi muito importante, inclusive, ao longo de todo o movimento sindical brasileiro, né? Jornais operários aí tinham um papel muito importante, né? E realmente no que você disse, no sentido de neutralizar a fake news, né? Essa hipnose coletiva que se tenta passar para as pessoas, né? E mostrar a verdade, o real interesse dos trabalhadores. Como que o Sindicato dos Padeiros de São Paulo fez para superar, eu estou chamando de abolição, né, do imposto sindical, né, esse fim do imposto, a não obrigatoriedade do pagamento desse imposto por parte do trabalhador? Como vocês superaram isso? Então, no nosso caso, Cláudio, como a gente já vem praticando isso que eu estou colocando essas coisas para você, no nosso caso, assim, não foi difícil do ponto de vista do trabalhador entender. O difícil é o quê? É que você não tem estrutura para poder operar na base toda, porque é uma base bastante dispersa. São estabelecimentos pequenos, padarias, são empresas, de certa forma, pequenas e tal, e é um número muito grande, porque ela está onde o povo está. Seja no bairro A, no bairro B e tal, não sei o quê, padaria tem de monte, e não é um estabelecimento necessário para a sociedade e assim por diante. Então, no nosso caso,
nós fomos diretamente a fazer aquilo o que a gente já vinha fazendo em alguns momentos, que era o quê? Fazendo o nosso trabalho, explicando aos trabalhadores durante esses anos todos a necessidade de ter um vínculo com o sindicato por aquilo que o sindicato defende, que é os interesses dos trabalhadores, e isso comprovado a cada negociação coletiva, a cada acordo coletivo, o posicionamento do sindicato, no caso aí dos padeiros, e assim por diante. Tanto que duas coisas nós conseguimos, e eu quero deixar isso assim, muito claro. Uma delas foi garantir, nós tínhamos força suficiente para garantir todos os direitos que a maioria ou a maior parte dos sindicatos perderam durante esse período de reforma trabalhista, perderam uma quantidade de direitos enormes. Eu estou dizendo, e está aqui os documentos para provar. Nossas convenções coletivas, nossos acordos coletivos, etc., não sofreram nenhuma baixa. Isso significa dizer o quê? Que os sindicatos patronais e que os patrões de nossa categoria, no mínimo, nos respeitam. Até porque tiveram aí autorização através da lei para fazer o que quisesse. E não fez por quê? Não fez porque teria que enfrentar o Sindicato dos Trabalhadores. E saberia que não ia ser fácil fazer isso. Então, essa foi uma questão. A segunda foi a questão da própria contribuição mesmo. E essa contribuição, ela vinha na esteira de quê? De acabar com os sindicatos. Né? Ela foi colocada para asfixiar economicamente. Por isso que as guerras hoje, guerra nunca fez sentido em nenhuma época da história da humanidade. Mas antigamente se justificava por uma razão, tinha que matar para pegar território, tinha que para ter, enfim, para pegar alguma coisa econômica e assim por diante. Hoje as guerras se dão pelas vias econômicas, literalmente, pelos acordos que são feitos. Então, a asfixia econômica, quem tiver o poder de fazer asfixia econômica, esse tem muita força, tem muito poder. E a tentativa de acabar com os sindicatos era só preciso fazer isso: tirar o dinheiro, né, através do projeto de lei, que foi a lei 4367. Eu vou conferir isso aqui direitinho, que talvez eu possa ter me equivocado, eu estou com muita coisa aqui na cabeça. De tirar os direitos do trabalhador e, no segundo momento, acabar com a trincheira dele de luta, que é o sindicato. Então, um sindicato como o nosso, nós tivemos que visitar, no mínimo, 6.000 padarias aqui na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, para poder fazer o quê? Chegamos e explicamos aos trabalhadores, na questão da perda dos direitos, cartilhas, jornais, documentos mostrando a lei que dizia o que era que você estava perdendo. Olha, trabalhador, você está perdendo isto. E não contente com tirar esse direito seu, ainda estão propondo acabar com o sindicato. O sindicato que lhe dar alguma assistência, seja dentária, seja assistência médica, assistência de lazer, isso aqui também querem acabar. E aí o trabalhador, conhecendo o nosso sindicato, diz: não, o sindicato não pode acabar. O que é que podemos fazer para manter o sindicato? Então, a resposta nossa é manter exatamente como vinha sendo antes. Manter o mesmo que você pagava a título de contribuição sindical ou contribuição confederativa ou assistencial, ou o nome que queira dar, é manter a mesma contribuição. Sindicato, o trabalhador, a resposta foi uma das lutas mais vibrantes, Cláudio, que nós tivemos, que foi o reconhecimento do trabalhador, dizendo: eu posso até perder algum direito, mas o meu sindicato eu não perco. Onde é que eu assino aí para manter a contribuição? E assinaram. Nós chegamos aí numa discussão aí com o Ministério Público, por exemplo, colocar à mesa, se ele quisesse, a quantidade de assinaturas, e que eles poderiam ir lá nas padarias e conferir cada uma delas, a quantidade de assinaturas que nós tínhamos do trabalhador, dizendo que eu quero o meu sindicato e eu vou pagar o meu sindicato. E em algum momento até
o Ministério Público questionou isso e me deu a grande oportunidade de dizer se ele também queria mandar no dinheiro do trabalhador. Quer dizer, o trabalhador ganha e o que ganha ele não pode dizer onde ele vai gastar. Quem vai dizer é o Ministério Público. Não pode ser desse jeito. Então, o nosso sindicato atravessou esse momento, Cláudio, com essas duas questões, garantindo os direitos dos trabalhadores e, num outro momento, sendo muito franco e direto, conversando com ele e dizendo: olha, já perdemos isso aqui. Aí eu estou dizendo perdemos em nome do sindicalismo brasileiro. Dos padeiros, pontualmente, isso está garantido. Está aqui a convenção, está aqui o acordo coletivo. Agora estão achando que é pouco, querem acabar com o sindicato. E para não acabar com o sindicato, você precisa autorizar se o sindicato pode continuar com todas as palavras. Não existe nada que se movimenta numa terra onde tem o capitalismo como predominante na questão da economia, nada se movimenta sem recurso. Como é que um sindicato pode viver sem recurso? Eu estou dizendo de um sindicato, Cláudio, desculpe aqui a minha veemência, mas eu estou falando de um sindicato que pode chegar qualquer autoridade aqui no nosso sindicato. Ele vai entrar num estabelecimento digno de receber o presidente da República, que é com a mesma presteza e dignidade que se recebe um trabalhador padeiro, um balconista, um forneiro, limpador de piso, que foi assim que eu comecei a minha vida dentro de padaria, e assim por diante. Então, não tem meia conversa, não tem aqui armadilha, não tem golpe, não tem. A nossa conversa é muito aprumada, seja com os trabalhadores, com os patrões, com o governo e assim por diante. Tem clareza do que quer e aonde quer chegar. Então, nós atravessamos esse momento desta forma. Então, teve muitos sindicatos que não teve a mesma, sei lá, escolheu talvez outro caminho, mas o caminho que nós escolhemos foi dizer o seguinte, aqui entre nós: vamos consultar quem manda. Quem é que manda no nosso sindicato? É patrão? É Rogério Marinho? Não, não é não. Quem manda é o trabalhador. Aqui, Sua Excelência chama-se padeiros, confeiteiros e balconistas. Trabalhador em padaria. Ponto. Isso é uma grande força do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, que eu tenho um grande prazer de acompanhar e testemunhar, né? Ver que isso realmente é fato, né? A gente vê, inclusive, admiro demais uma dos pontos principais da sua luta, que é a dignidade do trabalhador, né? Porque o capitalismo rouba a dignidade das pessoas para que elas façam o que bem entender para eles, para os patrões, reduz a uma situação de miséria para que possa ceder, né, a sua capacidade de trabalho da forma como seja, né? Eu tenho uma última pergunta, Chiquinho, que é para a gente encerrar este podcast de hoje, que é uma coisa que os patrões falam demais, né? Eles falam que o que atrapalha aí são os encargos trabalhistas. Então, toda a questão de registrar, de manter os direitos dos trabalhadores esbarram nessa grande desculpa dos patrões. Os encargos trabalhistas são muito elevados. Qual é a realidade dessa questão, Chiquinho, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje? Então, eu concretamente, Cláudio, eu tendo, nesse momento, falar de algo que acho que é um ponto que, de fato, é favorável, de certa forma, aos empregadores. Porque é o seguinte: o parque industrial brasileiro, na sua grande maioria, quase em sua totalidade, 90, mais de 90%, são constituídos de pequenas e microempresas. Já de média empresa para baixo já tem pouco, mas pequenas empresas, microempresa, um pouco de médias empresas, até porque as empresas muito grandes, inclusive, por conta do emprego de muita tecnologia, se tornou empresas extremamente produtivas
usando pouca mão de obra. Eu conheci a Volkswagen, por exemplo, com mais de 40 mil trabalhadores. Hoje ela continua produzindo o mesmo, e se quiser, produz muito mais, com 10 mil trabalhadores, e não sei se ainda tem isso. Entendeu? Então, esse é um fato real. Para as pequenas e microempresas, se pegar um setor como o nosso, por exemplo, que eu posso falar um pouco mais de conhecimento, tem algumas coisas que ajudam esses segmentos, porque são segmentos, por exemplo, que eles não têm como estocar matéria-prima, são segmentos que não têm como estocar o seu produto final, são segmentos que o que ele produz à noite, ele vende durante a manhã e o dia todo, ele não aproveita nada do que sobra, entendeu? Então, são empresas realmente com essas características, né, que acaba tendo que pagar a mesma carga de impostos. Nesse caso, há uma diferenciação ainda muito pequena em relação à questão do simples, que ainda favorece um pouco essas pequenas e microempresas nesse momento, entendeu? Mas eu ainda acho que a carga tributária, de certa forma, eu acho que ainda é uma carga tributária exagerada. Eu acho que o setor empregador, e eu falo isso com muita tranquilidade, por uma razão também muito objetiva, muito simples. O que os empregadores pagam desses encargos, na maior parte, os tributos que são pagos, na sua grande quantidade, não, isso não vem para a mão dos trabalhadores. Ele não está pagando para o trabalhador, ele está pagando para o Estado, que deveria gerenciar esses recursos e devolver para a sociedade em forma de benefícios, em forma de saúde, de educação, de moradia, de transporte, de segurança, de esporte, de cultura, de lazer, de saneamento básico, enfim, essa coisa que torna o homem, a pessoa, preparada, inclusive, para o próprio mercado de trabalho, a capacitação profissional e assim por diante, mas não devolve. A maior parte disso sai pelos ralos da corrupção e por aí vai. Então, a carga tributária, ela realmente precisa ser rediscutida, porque essas empresas pequenas, elas não têm realmente como arcar com essa situação pesada de tributos que é hoje e que a gente precisaria realmente estar se fazendo aí uma rediscussão sobre, senão nós estamos acumulando até agora. Eu não vou falar aqui por uma questão de respeito, mas hoje nós temos aqui em São Paulo a maior padaria da América Latina, que chega a ter 1.800 funcionários nas épocas de Natal, na época de chocolate e assim por diante. Não estou falando de uma indústria grande, de pães embalados como Bimbo, como Panko, como Vic Bold, como Nutrela. Não estou falando dessas empresas, estou falando de padaria, que é o conceito que nós temos da maior parte das empresas que compõem a nossa, digamos, a nossa base de empresas, né? Esse pessoal, concretamente, tem uma dificuldade muito grande de sobrevivência e está sendo refletido tanto quanto na pandemia foi uma coisa muito pesada, porque o Covid-19, além de matar pessoas, matava a economia e continua matando a economia. Hoje, o reflexo que tem ainda da pandemia nessas pequenas e microempresas são gigantescas. Então, eu estou dizendo aqui que uma das maiores padarias da América Latina, que chega a ter essa quantidade de trabalhadores, nós estamos brigando ali, lutando para ver se segura essa empresa aberta para defender o emprego, para defender o salário, defender a cesta básica, que é uma vergonha a gente viver aqui num país trabalhando como camelo e viver de uma cesta básica. São essas coisas que me deixam realmente, às vezes até assim muito emocionado e até alterado. Então nós precisamos dar um jeito, precisamos discutir essa questão da reforma tributária, nós precisamos resolver essa questão dos encargos sociais. Digo mais uma vez, porque o nosso crescimento político
chega a um ponto de dizer: a nossa sobrevivência está no emprego e nos salários que nós ganhamos. Para isso, essas empresas precisam estar vivas, elas precisam estarem com as portas abertas e assim por diante. Então, é um tema que envolve todo o conjunto da sociedade: pequenas, microempresas, médias empresas, grandes empresas, e o governo, se tiver que acertar alguma coisa na vida, tem que parar, fechar os ralos da corrupção e sentar para discutir como é que nós vamos reconstruir, digamos assim, o nosso parque industrial. A reindustrialização do país, ela é extremamente necessária. Não tem como fazer do jeito que está. Nós estamos vendo a situação ficar cada vez mais grave. Então, nós estamos esses dias todos negociando com empresas aí a demissão de trabalhadores, porque elas já não têm perna mais para continuar sobrevivendo. E dizem textualmente: eu não posso dar alguma coisa a mais para os trabalhadores, porque eu tenho aqui a minha maior dívida aqui são com os tributos. Então, é algo que realmente precisamos dar uma atenção maior, porque, pegando como exemplo esse parque industrial, e hoje na área de comércios e serviços, também, evidentemente, né, é um pouco difícil de falar da indústria e tal, porque foi o carro-chefe até agora e ainda continua sendo, mas é um sofrimento realmente de todos nessa questão efetivamente. Então, eu acho que o desdobramento disso e a questão dos encargos sociais, a questão dos tributos, de uma forma geral, são coisas que precisam, de certa forma, ser revisto. E eu pretendo, quando eu falo isso, eu não estou defendendo a empresa por uma questão ou outra, eu estou defendendo porque eu sei que é ela que vai poder continuar empregando os trabalhadores do nosso segmento e de qualquer outro segmento da área de comércio e serviço ou mesmo da indústria e assim por diante. É uma questão extremamente necessária. Chiquinho, muito obrigado aí pelo seu depoimento, pela sua participação. E a quem está nos ouvindo, fica o convite aí para a nossa próxima entrevista. Obrigado, Chiquinho. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar participando com você desse trabalho. Eu sei que você é uma pessoa muito séria, um jornalista sério, comprometido. E é disso que a gente precisa, de gente séria, honesta, comprometida com os interesses das pessoas, os interesses da sociedade, acima de tudo, de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual. Nesse sentido, Cláudio, nós estamos juntos, vamos aumentar o nosso rebanho aí para ver se a gente consegue, um pouco mais à frente, nos orgulhar do nosso trabalho, da nossa família, do nosso país, acima de tudo, tão achincalhado como está, né, passando os vexames que estão passando. A gente espera que essa onda passe logo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e felicidades a você e à família. A mesma coisa, Chiquinho. Muito obrigado.